Bom, nós vamos hoje então fazer a nossa pequena reflexão e nós vamos dar continuidade ao assunto que já na última reflexão tivemos sobre o sangue que corre, como eu disse na última pequena reflexão, a artéria do coração de Deus, manifestando o seu amor na nossa direção. E uma sequência no que diz respeito ao casal que nós iniciamos de Adão e Eva e com o caminho que Deus tomou para agir na vida de um casal que tinha decidido viver autonomamente, sem estar na presença de Deus e fazendo agora a própria vontade. Isso teve um preço alto, como nós vimos, e agora nós vamos pegar no assunto dos seus filhos, que é Abel e Caim, ou seja, os filhos de Adão e Eva, que diz assim lá no versículo 3 até o 5 do capítulo 4. Leia comigo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Amigo, amiga, vemos aqui dois irmãos carregando dentro de si um desejo que todo ser humano, no fundo, carrega, que é para o qual o próprio ser humano foi feito, adorar a Deus. Veja que eles, passados uns tempos, decidiram ir à presença do Senhor Deus e carregando uma oferta. A de um foi o mesmo caminho que Deus tomou em relação aos seus pais, que foi ir à procura de um animal inocente para derramar o seu sangue, pegar nas suas vestes e cobrir os seus pais. No que diz respeito a Abel, ele traz também um animal do seu rebanho e da gordura deste e apresentou a Deus, tendo a aprovação, tendo o agrado de Deus a respeito da atitude dele e da oferta que ele fez. Ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou, ou seja, trouxe da terra. Lembra que Deus falou para o seu pai Adão, dizendo: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, em vez da maldição cair em seu pai, Deus fez ela cair na terra. E agora Caim traz dessa terra o fruto do seu esforço, do seu suor, e trilhando esse caminho, ele não tem a aprovação de Deus e Abel, seu irmão, tem. Amigo, amiga, posto esta adoração, e já agora deixe que lhe diga que esse desejo ardente que todo o ser humano tem de agradar a Deus, às vezes nós vemos, eu quero agradar a Deus querendo fazer A, X, Y, eu quero agradar a Deus dando uma oferta, dando uma ajuda com desta ou daquela forma, e você vê que o que o Senhor Jesus diz, vem a provar mais tarde, foi questão para a mulher samaritana, dizendo assim: olha, o Pai procura os seus adoradores. E sublinha que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, adoram com a vida. O que Deus hoje pede a mim e a você, quando sentimos o desejo de adorá-lo, é entregar-lhe a vida. É quando eu e você entregamos a vida que o adoramos, que temos a sua aprovação. E porquê? Porque Ele, o Pai, Deus, me amando a mim e a você e a toda a raça humana, não nos comprou, não tomou um caminho de
pagar o nosso resgate com ouro ou com prata, como o apóstolo Pedro vem até falar isso numa das suas epístolas. Não, não foi com ouro e prata, foi com o sangue do assunto que nós estamos tratando. O sangue de Jesus, seu Filho, é que nos purifica de todo o pecado. Lembra quando nós terminamos a nossa pequena última reflexão, que eu sublinhei esse versículo? É o sangue. O que comprou a minha e a sua vida foi o sangue do seu Filho. Por isso ele espera, no mínimo, de mim e de si, de quem quer que seja, que a gente tome esse caminho e entregue a nossa vida, a nossa adoração ao seu Filho Jesus Cristo. Bem, posta esta situação, nós vemos que nasce entre aqueles irmãos um desentendimento, porque diz assim no versículo 6 e 7. Então o Senhor perguntou a Caim, veja o que Deus reparou em Caim, por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Amigo, amiga, veja aqui que nasceu uma ira no coração de Caim, e Deus vem de imediato correndo lhe dar o melhor dos conselhos, dizendo, olha, por que estás deixando essa ira subir ao teu coração a ponto do próprio exterior, o teu semblante está abatido? E ele diz que se o procedimento dele for bom, for bem, é aceito e restabelece o semblante, dá outra fisionomia, dá outra alegria, dá um bem-estar, dá paz. Mas se não procederes bem, se deixares crescer e aumentar o desejo desse pecado, essa ira vai causando uma malignidade tamanha que o desejo dessa malignidade vai acabar por tomar conta da pessoa. Amigo, amiga, é tão perigoso nós deixarmos coisa semelhante acontecer na nossa vida. Isto é uma lição tão grande para todos nós. E depois ele diz, terminando, mas tu deves dominá-lo, ou seja, eu te dou autoridade e domínio próprio suficiente com a capacidade de teres domínio sobre essa ira. E é também por isso que o Espírito Santo mais tarde vem pegar no apóstolo Paulo e dar um conselho aos Efésios, dizendo assim, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amigo, amiga, a ira não leva a lado nenhum, só nos leva à destruição, porque ela dá lugar ao diabo. E, para isto, disse o apóstolo João, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Porquê? Porque aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, mas a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado. Porquê? Porque é nascido de Deus. Amigo, amiga, olha a necessidade de nós recebermos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus na nossa vida. Ele se manifestou para destruir estas obras. E aquele que é nascido dele não peca habitualmente. Nós não passamos a não ter prazer a deixar esse tipo de caminho tomar domínio sobre a nossa vida. Mas não, essa semente, esta palavra que gera o sangue que dá vida, que é o sangue de Jesus, nos faz ter o domínio próprio capaz de trilharmos esse caminho. Amiga, amiga, amigo e amiga, hoje vou ficando por aqui. Já sabe, na próxima pequena reflexão, nós vamos ver, infelizmente, uma atitude que Caim tomou e gerou o primeiro homicídio, porque ele não tomou o conselho de Deus e muito menos tomou o caminho que Deus lhe elucidou que ele devia tomar. Que eu e você possamos
está no caminho de Deus, está na sua presença e na sua vontade, porque o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Até a próxima pequena reflexão. Forte abraço. Que Deus o abençoe tremendamente. Até a próxima.